Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Julieta Yoshimura. O tema de hoje: o que fazer quando pensamentos negativos, desagradáveis ou limitadores surgem? Todos os tipos de pensamentos surgem nas nossas mentes e muitos deles, particularmente os críticos, são muito convincentes. Eles soam muito como verdades, soam como fatos óbvios, irrefutáveis e já comprovados. E assim, a gente acaba internalizando esses pensamentos negativos. E assim, nós levamos-los em consideração e deixamos que oriente grande parte das nossas decisões e comportamentos. Mas não tem de ser dessa maneira. Nós podemos olhar para alguns dos nossos pensamentos como se fossem uma tese, como hipóteses ou teorias que temos de provar serem verdadeiras ou não. Às vezes, os nossos pensamentos são as palavras, que são falsas, de outra pessoa. Às vezes, eles são a combinação de deveres sociais distorcidos ou de alguém que nos humilhou na infância. Os pensamentos não são necessariamente sinais de verdade, a serem obedecidos a qualquer custo. Não importa quanto convincente as nossas emoções possam levar-nos a acreditar de outra forma. Conhecer essa distinção pode dar-nos liberdade de escolha. Ao praticar a visão dos nossos pensamentos com flexibilidade e curiosidade, podemos começar a escolher pensamentos mais realistas, até mesmo agradáveis, que possam servir-nos melhor a longo prazo. Vejamos alguns exemplos de pensamentos negativos, desagradáveis ou limitadores. Eu sou nojenta. A dieta é a única resposta. Ela me odeia. Vou falhar. Nunca ninguém me vai amar. Eu nunca encontrarei um bom trabalho. Eu não mereço ser feliz. Não sou digna de confiança. Estou destinada ao fracasso. Serei sempre uma azarada. Claro que mudar esse tipo de pensamentos intrusivos, enraizados ao longo da vida, é mais fácil dizer do que fazer. No calor de um momento emocionalmente perturbador, é difícil perceber que os nossos pensamentos não são verdadeiros. Por isso que sugiro que considere as seguintes questões. O pensamento parece carregado de emoção? O pensamento vem da sua mente emocional ou da sua consciência sábia? A última é a sua voz interior, que oferece sabedoria, percepção e um tipo profundo de conhecimento. A consciência sábia é o lugar onde você foi depositando seus valores morais, interesses, o que lhe é significativo, os seus objetivos. No fundo, é o seu farol orientador. O que alguém significativo pensaria sobre esse assunto? Por exemplo, o seu terapeuta, um amigo, um familiar de confiança, concordaria com os fatos que você está vendo ou sentindo? Isto é familiar? Esse pensamento é parte de um padrão? Padrões de pensamento podem soar como os fatos, porque estamos muito acostumados com eles. Por exemplo, esse pensamento pode ser parte de um padrão teimoso de autocrítica negativa ou autovitimização. Se você quer ir mais longe e analisar de forma mais profunda algum dos seus pensamentos negativos, em seguida vou lhe trazer um exercício em que você pode trabalhar. Escreva o pensamento numa frase. Por exemplo, sou muito tímida e isso faz com que ninguém queira estar conversando comigo. Escreva as emoções que o acompanham. Por exemplo, raiva, vergonha, tristeza. Pergunte a si mesmo quais são os fatos sólidos e irrefutáveis, isto é, fatos observáveis que outra pessoa razoável veria, que suportam esse pensamento. Esses fatos
parecem carregados de emoção ou são parte de um padrão recorrente? Sintonize a sua consciência sábia. Pergunte a ela: isso é verdade? Existem fatos que suportam seu oposto? Por exemplo, em que situações da minha vida a minha timidez não impede que os outros queiram estar comigo? Como seria uma versão mais equilibrada desse pensamento? Por exemplo, eu sou tímida, mas certamente existem pessoas que me aceitam como sou. Sintonize o seu corpo e considere como é que esse pensamento faz você sentir-se. Quando penso que sou tímida, sinto-me impotente para comunicar. Como você pode responder habilmente a um pensamento semelhante no futuro? Por exemplo, da próxima vez que me sentir tímida, tenho de me lembrar que não perco as minhas habilidades de comunicação, nem a possibilidade de interagir com outras pessoas. Quando vemos os nossos pensamentos negativos e críticos como verdades absolutas, sofremos. Isso pode nos conduzir a agir com base nesses pensamentos falsos, desencadeando resultados inúteis ou prejudiciais. Por exemplo, quando assumimos que falharemos e nem começamos, ou acabamos por fazer autossabotagem, ou perdemos grandes oportunidades ou lições valiosas, privamos a nós mesmos a chance de crescer e evoluir, tendo sucesso ou não. Pode ser complicado dizer quando um pensamento é falso, especialmente se é um pensamento que temos tido há vários anos. Afinal, a gente confunde o familiar com o fato e assim deixamos os pensamentos negativos falsos ditar as nossas ações e governar as nossas vidas. Mas exercícios como o que eu coloquei agora podem ajudar e assim pode lembrar-se de que você tem o poder e a permissão para escolher os seus pensamentos. Você não precisa acreditar em tudo que entra na sua mente. Você pode ser super seletivo e super exigente. Você é aquele que pode decidir se um determinado pensamento faz sentido e, se não fizer, pode decidir não seguir. Mas você pode seguir os pensamentos que são positivos, esperançosos e úteis. Os pensamentos que são como líderes de uma torcida, apoiando em tempos difíceis, apoiando através do seu cotidiano. Você pode seguir os pensamentos que estão de acordo com seus valores, interesses e objetivos. E esses pensamentos são as verdades mais verdadeiras. E esses pensamentos são merecedores do seu precioso tempo e atenção. Eles são merecedores de você. Pensamentos intrusivos parecem parecer um fenômeno inexplicável, ou, no mínimo, possuir explicações impensáveis para a maioria das pessoas. Você está trabalhando e, de repente, um pensamento catastrófico aparece e o deixa preocupado. Ou está em casa, cuidando dos afazeres domésticos, como de costume, quando, sem explicação, um devaneio negativo brota na sua mente. Parece até que não é você quem está no controle dos seus pensamentos. Quem tem pensamentos de caráter invasivo costuma ter vergonha disso. Portanto, se coloca numa posição de sofrimento silencioso. Entretanto, existe uma explicação para a perturbação causada por esse tipo de devaneio, bem como maneiras de lidar com eles. O que é pensamentos intrusivos? São pensamentos indesejáveis que podem surgir em nossas mentes sem qualquer aviso. Eles costumam ser desagradáveis, estressantes e até violentos. É comum o mesmo cenário aparecer de novo e de novo, causando perturbação emocional. Quando se tem uma preocupação latente, como o bem-estar dos filhos ou a carreira profissional, ela costuma estar envolvida nos devaneios. Da mesma forma, pensamentos desse tipo
podem envolver condutas consideradas inaceitáveis ou impróprias pelo indivíduo. Como uma pessoa cujos pensamentos são intrusivos não sabe explicar o que está acontecendo, ela começa a temê-los ou agir de maneira paranoica em relação a eles. Uma pessoa normal consegue pensar esse tipo de coisa? Ela pode se perguntar com frequência. Outra razão pela qual esses pensamentos resultam em tanto sofrimento é quando ela é o oposto do que as pessoas querem e pretendem fazer. E esse contraste choca a maioria das pessoas e as deixam preocupadas com seu próprio compasso moral. Embora desagradáveis, esses devaneios são apenas devaneios. Não são mau presságios ou avisos do subconsciente, como alguns podem pensar. Eles normalmente causam ansiedade, estresse e medo, mas na realidade não têm poder algum sobre a sua vida. Um dos tipos mais comuns de pensamentos intrusivos está relacionado à segurança. A pessoa frequentemente se vê dirigindo em direção a uma multidão, ferindo outras pessoas, ou contra uma árvore, ferindo-se a si mesmo, por exemplo. As vítimas das violências podem ser indivíduos desconhecidos ou familiares, amigos e cônjuges. Pensamentos de caráter sexual são igualmente comuns. Eles podem trazer muita vergonha a quem os tem, especialmente quando as fantasias sexuais são incoerentes com as crenças e sexualidade da pessoa. Além disso, pode haver o medo de sentir atração sexual inapropriada, como por exemplo, da família ou crianças. Os pensamentos intrusivos podem afetar o relacionamento, quando envolvem medos e preocupações acerca do futuro da relação com o cônjuge. Eles podem aumentar a insegurança do indivíduo, levando a buscar validação constante do parceiro e duvidar da sua fidelidade. Formas mais amenas desses tipos de pensamentos se manifestam na forma da sua própria voz interior. Assim, conselhos e afirmações negativas começam a inundar a mente, tais como: você nunca vai conseguir esse emprego, é melhor desistir. Ou você acha que eles gostam de você? Eles estão falando mal de você nesse momento? Outras formas de pensamentos invasivos envolvem a religião. A pessoa religiosa pode ter medo de Deus, não perdoar seus pecados, necessidade constante de se punir por não ter pensamentos religiosos considerados apropriados e repetir orações múltiplas vezes ao dia para se desculpar do seu comportamento ou de pessoas próximas. Pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, transtorno de estresse pós-traumático, distúrbios alimentares, ansiedade e depressão são as mais suscetíveis a terem pensamentos indesejáveis. A ansiedade é caracterizada por uma preocupação excessiva com o futuro. Assim, é comum a pessoa ansiosa imaginar cenários negativos sobre as situações que ainda não aconteceram, ou ter pensamentos intrusivos que tiram o seu sossego. Já o TOC ocorre quando pensamentos obsessivos forçam as pessoas a terem comportamentos compulsivos para aliviar a ansiedade. Por exemplo, o indivíduo pode lavar as mãos por um longo período por temer ter uma infecção após participar de uma determinada atividade. A recorrência de pensamentos perturbadores também é um sintoma comum de transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa traumatizada ou é bombardeada por lembranças ruins sobre o evento traumático ou sofre com devaneios intrusivos que criam cenários negativos sobre o passado, presente e futuro. Por fim, quem tem algum distúrbio alimentar, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, etc., podem ter pensamentos que acentuam seus sintomas.
com uma pessoa que está sempre preocupada com sua aparência e peso, imaginando-se com um corpo indesejável. Seus pensamentos influenciam negativamente seus hábitos alimentares. Quem tem depressão também pode se sentir invadido por devaneios negativos e modificar comportamentos por conta disso. Apesar de também estarem ligados a condições específicas, qualquer pessoa pode ter pensamentos que parecem invadir a mente e roubar a tranquilidade. Viver com esses pensamentos desagradáveis inevitavelmente desencadeia estresse, frustração e ansiedade. Eles podem fazer com que as pessoas tenham medo de si mesmas. Afinal, seriam elas capazes de agir a partir de determinados pensamentos, principalmente os violentos? Qual é o significado desses devaneios aterrorizantes? Esses pensamentos em nada têm a ver com o caráter ou personalidade de quem os tem. Eles podem tanto ser o reflexo de um trauma que deixou marcas profundas, quanto não estarem relacionados em nenhum aspecto da vida da pessoa. Ou seja, às vezes nem sequer possuem um significado profundo. Sendo assim, você não precisa viver com pensamentos intrusivos. Existem diversas opções de tratamento disponíveis para afastá-los e coisas que você pode fazer no dia a dia para combatê-los. Tenha em mente, contudo, que o processo para se livrar deles pode ser longo. Algumas pessoas relatam fortalecimento desses devaneios quando fazem tentativas de combatê-los. Essa característica é comum e não deve ser interpretada com estranheza. Não significa que você é anormal ou incapaz de ser curado, tudo bem? Além disso, existem maneiras corretas de lidar com eles. Na ânsia para afastar o pensamento que desperta desconforto, as pessoas acabam tornando-os mais frequentes e alimentando a própria ansiedade. Levando esses fatores em consideração, a gente separa 3 formas de lidar com pensamentos intrusivos. Primeiro, o reiki. Nós, adultos, nos acostumamos a guardar nossas emoções, não demonstrá-las, escondê-las, abafá-las. Isso porque aprendemos assim. Desde criança ouvimos: engole esse choro, não faça essa cara. Que bobeira é essa? À medida que crescemos e experimentamos novas situações e sentimentos, alguns deles negativos e bem marcantes, vamos fazendo exatamente o que nos foi ensinado: guardar, esconder e abafar. É assim que aprendemos a lidar com as nossas emoções, acumulando e guardando sentimentos negativos. Com isso, os sentimentos de amor, carinho, empatia, solidariedade, todas as nossas emoções positivas vão sendo cerceadas. O nosso centro das emoções, o coração, estão abertos só por uma frestinha, somente o necessário, o mais seguro. Mas isso cobra seu preço. Além de experimentar a vida só um pouquinho, agora muitos de nós não conseguem nomear o que sentem, muito menos por quem sente. O Reiki é uma técnica suave e natural que nos ajuda a buscar uma maneira melhor de lidarmos com as nossas emoções. Dizemos que a energia Reiki é uma energia inteligente. Ela vai para quando e onde for necessário. Sua autovibração energética desaloja as mais densas, ou seja, os sentimentos negativos guardados e escondidos vão sendo modificados suavemente para alcançar um nível mais elevado ou se dissipar, um a um. Esses sentimentos vão se apresentando para serem trabalhados. Com a ajuda do Reiki, temos o suporte para identificar e aprender a lidar com eles de forma mais consciente e saudável. Normalmente, com o Reiki, acontece primeiro uma faxina geral. Vamos lidar com sentimentos guardados
como mágoas, frustrações, raiva, tristeza, ciúme, etc. Pois não dá para arrumar a mesa sem limpar os pratos. Depois, a energia Reiki fornece segurança e alimento energético para que os sentimentos positivos cresçam e nosso centro energético do coração se abra. Pouco a pouco, nos abriremos para uma vida mais plena, com segurança e naturalmente. Outros problemas emocionais que podem incentivar pensamentos intrusivos também são identificados na terapia, como a falta de autoestima, insegurança, complexo de rejeição, medo excessivo de determinada situação, entre outros. O paciente ganha confiança no decorrer das consultas para controlar os seus pensamentos invasivos e emoções, além de compreender como eles não têm de fato nenhuma relação com seu caráter e crenças verdadeiras. Segundo, aceite a presença do pensamento. A primeira reação das pessoas costuma ser afastar o pensamento o mais rápido possível. Por despertar ansiedade, medo e dúvida, essa atitude pode soar como a solução mais lógica para o problema. Mas, na verdade, fingir que esses pensamentos não existem ou tentar afastá-los de imediato não é o jeito certo de lidar com eles. Além de acentuar emoções negativas, fazer isso pode estimular mudanças comportamentais, como evitar determinadas situações e lugares, se afastar de atividades do dia a dia e remoer pensamentos. Apesar de parecer difícil, você precisa aceitar que teve aquele pensamento. A negação sempre torna tudo mais complicado. Reconheça o que está acontecendo e suprima quaisquer julgamentos sobre você ou sobre a qualidade dos seus devaneios. Só assim você conseguirá entrar numa mentalidade proativa, saudável e lidar com a situação. Terceiro, inicie uma conversa mental positiva. Após aceitar o pensamento intrusivo, você pode iniciar uma conversa mental positiva consigo mesmo. Você pode dizer a si mesmo que teve um devaneio indesejado, mas ele é somente isso, um devaneio. Ter esse pensamento não significa que você irá agir de forma imaginada ou que existe algo malicioso dentro de você. Da mesma forma, se pensamentos invasores começarem a dizer coisas ruins sobre você, aceite-os e desminta-os como se estivesse confrontando outra pessoa. Fale coisas positivas sobre você, além de ressaltar as suas qualidades e conquistas. Então, se imagine conquistando seus objetivos e vivendo a vida dos seus sonhos. Se você estiver prestes a ter uma conversa difícil ou passar por uma situação complicada, imagine os melhores cenários possíveis. Você pode ensaiar o que dizer e como agir nessas circunstâncias, mas não se apegue demais ao roteiro. Esse exercício tem a intenção de elevar a sua confiança e combater a preocupação. Tudo bem se a realidade não ocorrer conforme o planejado, ok? Somos nós que estamos no controle de nossos pensamentos e não ao contrário. E deste modo, substitua vergonha e medo por afirmações positivas e cenários esperançosos. Caso você tenha dificuldade, não se preocupe. Procure um profissional para ajudá-lo a mudar a sua forma de pensar. A gratidão. Você sabia que a gratidão possui efeitos práticos a curto e longo prazo na sua vida profissional, acadêmica e pessoal? Uma decisão simples e uma mudança na forma de encarar a vida pode mudar e muito os seus resultados. Pode até parecer que não, mas a gratidão pode trazer consequências positivas para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Ser uma pessoa grata torna você um profissional grato. E um profissional grato tem resultados melhores, uma autoestima maior e, consequentemente, apresenta melhores resultados.
Ao ser grato pelas pessoas que ajudaram você, é possível ampliar esse sentimento e conseguir ter uma equipe motivada e que sabe, confia em suas capacidades. Quer saber como exercitar a gratidão? Faça da seguinte forma: afaste pensamentos negativos. Pensamentos intrusos podem aparecer a qualquer momento, mas com treino e dedicação é possível afastá-los. Afaste a síndrome do impostor e saiba que você merece todo o sucesso que alcançou e que ainda vai alcançar. Comemore pequenas conquistas. Pode ser um novo projeto, um novo cliente, uma boa nota de pós-graduação, um dia inteiro sem fumar. Quanto mais você exercer esse sentimento, mais fácil será senti-lo espontaneamente no futuro. Quando o trabalho começa, separe um momento para compartilhar seu entusiasmo pela oportunidade de trabalhar, de aprender, de conhecer novas pessoas e trocar conhecimento com elas em diferentes áreas de atuação. Demonstre também a sua gratidão pelos problemas que podem surgir eventualmente. Não só de flores se faz a vida, e os problemas devem ser encarados como oportunidades para crescer e aprender mais. Treine a mente. Tente ao máximo evitar reclamar e procure agradecer mais ao que você já tem, às pessoas ao seu redor e a você mesmo. Pode parecer difícil no começo, mas é tudo questão de treino. Não basta sentir, tem que dizer. Diga aos seus colegas de trabalho o quanto o trabalho deles impacta o seu. Diga ao seu companheiro e familiares o quanto você é grato pela presença deles. Esse sentimento ajuda e muito na formação de laços mais fortes. Aceite que você não pode controlar tudo. Encare a realidade de uma perspectiva diferente, aceitando as mudanças e entendendo que quase nada está sob o seu controle. A única coisa sobre a qual você tem controle são as suas ações e opiniões, não as ações e opiniões de outros. Quando estamos presos a um loop de pensamentos negativos, é fácil ficarmos sobrecarregados e estressados. É importante lembrar que podemos escolher como pensar e que podemos controlar os nossos pensamentos. Podemos optar por deixar os pensamentos negativos para trás e abraçar o presente. Ao escolhermos viver o presente, estamos nos libertando de um fardo inútil. Deixar os pensamentos negativos para trás nos permite focar no agora, viver o momento e sermos gratos pelo que temos. Quando estamos presos em um ciclo de pensamentos negativos, é fácil perder de vista o que é importante. A escolha de viver o presente nos ajuda a manter o foco no que é importante e a sermos gratos pelas coisas boas em nossa vida. Optar por viver o presente também nos ajuda a desenvolver uma perspectiva mais saudável. Em vez de ficar preso em um ciclo vicioso de pensamentos negativos, podemos ver as coisas de maneira mais positiva. Isso nos dá a chance de sermos mais flexíveis e abertos ao que está por vir. Quando estamos focados no presente, somos capazes de cultivar uma atitude mais tranquila e calma. Isso nos ajuda a lidar melhor com o estresse e a reduzir a ansiedade. Também nos ajuda a sermos mais produtivos e criativos. Viver o presente nos dá a oportunidade de desfrutar das coisas boas da vida. É uma chance de saborear os momentos, de estar com as pessoas que amamos e de curtir as coisas que fazemos. É uma forma de nos conectarmos com o que é importante para nós. Escolher viver o presente e deixar os pensamentos negativos para trás é uma ótima maneira de aumentar a sua satisfação e a felicidade. É uma forma de cuidar de nós mesmos e de priorizar o bem-estar. Quando estamos focados no agora, podemos nos sentir mais vivos,
conectados e felizes. Existem várias razões pelas quais os pensamentos negativos se tornam predominantes em nossas vidas. Um fator é a mídia. Vivendo em uma sociedade que é altamente dependente da mídia, estamos constantemente bombardeados com notícias de violência, crime, doença e sofrimento. E isso pode criar uma sensação de que o mundo é um lugar perigoso e ameaçador. Outro fator é o nosso próprio histórico. Se já enfrentamos muitos problemas e dificuldades na vida, é natural que fiquemos mais cautelosos e vejamos o mundo com mais pessimismo. Por outro lado, se tivermos uma infância feliz e uma vida relativamente tranquila, tenderemos a ser mais otimistas e confiantes. O pensamento negativo também pode ser uma forma de defesa, quando estamos enfrentando problemas difíceis. Podemos ficar na defensiva e começar a ver o mundo e as pessoas à nossa volta como ameaças. Essa forma de pensar pode nos ajudar a lidar com a adversidade, mas também ela pode impedir que busquemos ajuda ou enfrentemos os nossos problemas. Os pensamentos negativos podem ser uma consequência da depressão ou de outros problemas de saúde mental. A depressão pode afetar significativamente a forma como pensamos, nos deixando mais suscetíveis ao pessimismo e às ideias negativas. Se você está se sentindo deprimido, ansioso ou estressado, é importante procurar ajuda médica para tratar esses problemas. Embora os pensamentos negativos sejam comuns, eles podem se tornar um problema quando eles dominam nossas vidas. Se você está lutando com pensamentos negativos, existem maneiras de lidar com eles. A terapia, a meditação e o exercício físico são algumas das ferramentas que podem ajudar. Esses sentimentos podem nos afastar dos relacionamentos, das oportunidades e das experiências boas que a vida tem a oferecer. O autojulgamento é um processo pelo qual uma pessoa analisa e avalia suas próprias ações e comportamentos. E geralmente esse processo é motivado por uma sensação de culpa ou vergonha e pode levar à autocrítica ou à introspecção. Embora o autojulgamento possa ser útil em alguns casos, também pode ser prejudicial à saúde mental e ao bem-estar da pessoa. Quando as pessoas se autojulgam de uma forma exagerada ou constantemente, isso pode levar a ansiedade, depressão e baixa autoestima e outros problemas de saúde mental. Além disso, o autojulgamento pode impedir o crescimento e o desenvolvimento da pessoa, pois pode levar a evitar novas experiências e a falta de confiança em si mesmo. Para evitar o autojulgamento, é importante ter em mente que ninguém é perfeito e que todos cometemos erros. Também é útil praticar a compassividade e o auto-perdão e buscar a ajuda de um terapeuta ou psicólogo, se o autojulgamento estiver afetando negativamente a sua vida. Quando nos prendemos a esses pensamentos, a nossa capacidade de experimentar a alegria fica comprometida. Vivemos em um mundo em constante mudança e às vezes essas mudanças podem ser difíceis de lidar. É importante aprender a lidar com os pensamentos negativos para que possamos aproveitar ao máximo o presente. A primeira coisa que você deve reconhecer é que esses pensamentos são apenas pensamentos. Eles não são verdades absolutas. Pensar positivamente pode parecer difícil no início, mas com um pouco de prática você pode se tornar mais habilidoso em lidar com os pensamentos negativos. Outra maneira de libertar-se dos pensamentos negativos é identificar as suas crenças limitantes. Muitas vezes, nossos pensamentos negativos são apenas crenças que não servem mais a nós. Se você puder identificar essas crenças, você poderá começar a questioná-las e, eventualmente, libertar-se delas.
Também é importante lembrar que os pensamentos negativos podem ser causados pelo estresse. Se você estiver passando por um período de estresse, pode ser útil reservar um tempo para relaxar e cuidar de si mesmo. Praticar técnicas de relaxamento, como a respiração profunda, pode ajudar a aliviar o estresse e os pensamentos negativos. Também é importante não se esforçar demais para mudar seus pensamentos. Muitas vezes, os pensamentos negativos são apenas uma forma de nos protegermos de algo que estamos evitando. Se você se esforça demais para mudar seus pensamentos, poderá criar mais estresse e ansiedade. Em vez disso, experimente deixar os pensamentos negativos irem e vir sem lutar contra eles. Identificar os pensamentos negativos pode ser um desafio, pois às vezes eles podem parecer verdadeiros ou reais. E um bom exercício é anotar esses pensamentos para poder analisá-los com muito mais cuidado. Uma vez que você identifica os seus pensamentos negativos, questione-os. Por exemplo, se você estiver pensando que não é capaz de fazer algo, pergunte-se por que isso seria verdade. Ou se você estiver sentindo inseguro em relação a algo, questione o porquê dessa insegurança existir. Falar em voz alta também pode ajudar a questionar os pensamentos negativos. Questionar os pensamentos negativos nos ajuda a enxergá-los de uma nova perspectiva e, eventualmente, deixá-los de lado. Além de identificar e questionar os pensamentos negativos, é importante buscar atividades que nos façam sentir bem e que nos ajudem a concentrar-nos no presente. Quando os pensamentos negativos tomam conta da nossa mente, fica difícil de ser feliz. A escolha é sua. Se você quer se concentrar nos pensamentos negativos ou se quer deixá-los ir. A vida é breve e é importante que você aproveite ao máximo. Não deixe que os pensamentos negativos interfiram em sua capacidade de viver o presente e de se conectar com as pessoas e as experiências que você ama. Muitas vezes as pessoas ficam presas no passado ou se preocupam com o futuro, o que acabam tirando a felicidade do presente. É importante aprender a deixar o passado para trás e não se preocupar com o futuro, pois isso só nos trará sofrimento. Aprenda a viver o presente e a aproveitar ao máximo cada momento, pois só assim você será feliz. Ninguém diz que é fácil levantar todos os dias e encarar a rotina, mas o segredo para uma vida feliz e plena está justamente em aprender e aproveitar o presente, e não se prender aos pensamentos negativos. Muitas vezes ficamos sobrecarregados com o futuro e nos esquecemos de viver o presente. Isso acontece porque estamos sempre nos preocupando com as responsabilidades que temos pela frente e com os problemas que virão. Pensar demais sobre o que pode acontecer nos impede de aproveitar a vida no presente. Se passamos todo o nosso tempo preocupados com o que vai acontecer, quando chegar o momento, ainda estaremos nos preocupando. É como se estivéssemos sempre adiando a felicidade, porque ela está sempre ligada ao futuro. O segredo para ser feliz é aprender a viver o presente e não deixar que os pensamentos negativos dominem a sua mente. Quando estiver se preocupando com o futuro, pense em algo positivo que possa acontecer. Se estiver se preocupando com o que os outros vão pensar, lembre-se de que a opinião dos outros não tem nada a ver com a sua felicidade. O presente é o único momento que temos para aproveitar a vida. Então, não deixe que os pensamentos negativos atrapalhem a sua felicidade. Aproveite o presente e viva a sua vida da melhor forma possível. É importante lembrar que os pensamentos negativos fazem parte da vida e que todos nós os experimente de vez em quando.
O importante é não deixar que ele nos domine e nos impeçam de viver a vida da melhor maneira possível. Gratidão, até breve.